Nesse vídeo aqui eu vou analisar o segundo episódio da 10ª temporada de The Walking Dead, um episódio inteiro focado na Alpha, no Beta e nos sussurradores. Come on, now, killer. E que episódio fantástico, galera! A gente nunca viu isso nos quadrinhos. Pois é, nada de origem dos sussurradores nos quadrinhos, zero. Agora na série não, a gente teve até a origem do Beta. Já nos quadrinhos a gente ficou sabendo só que ele era um jogador de basquete antes do apocalipse zumbi. E o episódio começa com alguém 7 anos atrás dentro de um carro, depois de enfiar o carro no poste, né? E a buzina atraiu um monte de zumbis. E só pra lembrar, né? 7 anos atrás não foi o começo do apocalipse zumbi, já tava rolando há um tempo. E no meio dos zumbis temos a Alpha e a Lydia. E elas estão usando a técnica que do Glenn e do Rick Grimes usaram lá na primeira temporada. Se cobriram de sangue, tripas de zumbi pra ficar fedendo como zumbis. Ou como o Daryl Dixon. E dá pra ver que algum tempo se passou desde aquele episódio lá da 9ª temporada que mostra a origem da Alpha, porque a Lydia aí tá bem mais velha. Outra coisa que chama atenção é como a morte aí da motorista pesa na Lydia, ela sente isso, já a Alpha não tá nem aí, né? E que cena fantástica do zumbi mordendo fora o nariz da motorista. E pra dizer bem a verdade, né, quem precisava de uma plástica era eu, né? Tirar um pouquinho desse nariz aqui. E a pequena Lydia usava fones de ouvido para não ouvir o horror do mundo dos zumbis. E aí, né, quando o zumbi esbarra e tira o fone, bom, ela grita e aí já viu. Mas a Alpha é bem ligeira e consegue escapar. O que me chama atenção é o quanto a Alpha, assim, se dedicou pra fugir com a filha dela. Eu tinha a impressão que se fosse hoje em dia, sei lá, a Alpha ia largar a Lydia lá e dane-se. E eis que no fundo do corredor escuro surge o Beta. Cara, e essa cena aí do Beta no corredor é simplesmente impossível de não se lembrar do Jason, lá do Sexta-feira 13. Porque a primeira aparição do Jason, ele usava um saco na cabeça, muito parecido, olha aí. E aí a cena corta para o presente no acampamento dos sussurradores. E aí eles tirando pele de animais, parece que eles aproveitam pele de tudo mesmo, né? E aí tem a cena que eu já tinha comentado no meu vídeo de análise da prévia desse episódio. A Alpha junto com o Beta em uma espécie de casulo, algo bem nojento mesmo, como se eles fossem insetos ou alguma coisa assim. E o Beta tá raspando a cabeça da Alpha com uma gilete. Isso só mostra o quanto a Alpha confia no Beta. Porque assim, né, o cara tá com uma gilete assim do lado, se ele quisesse, era só passar no pescoço e acabou, fim da Alpha. E obviamente que ele não quer isso, né, ele idolatra ela. E o Beta fala que é hora de voltar para os outros voltarem a temer eles. Hora de reunir a horda. Mas aí a Alpha fala que eles nunca vão esquecer agora. Isso por conta do trauma que a Alpha causou em todo mundo com as estacas, né? Porque assim, você vê que se passaram 6 meses desde a cena das estacas e tá todo mundo bem traumatizado ainda. E foi por isso que a Alpha fez aquilo. Ela podia simplesmente matar as pessoas, mas não. Ela quis traumatizar geral, pra dominar pelo medo. E aí a Alpha fala o Beta levar as irmãs junto. E entre elas tá a Gamma, a nova sussurradora ali, meio que principal. E aí volta pro passado de novo. O episódio foi assim, indo e vindo. Pelo menos foi bem fácil de sacar, né? Quando é presente e quando é passado. E a Alpha encarou de frente o Beta no corredor. Cara, ela é muito corajosa. Porque assim, né? Eu já teria tido que trocar as calças só quando o Beta apareceu no corredor. Que medo! E se você tá se perguntando por que ele não fala quase nada aí no passado, porque ele não quer ser reconhecido. Por isso mesmo que ele tampa o rosto. Quem sabe aqui na série, como nos quadrinhos, ele era uma celebridade antes de todo o apocalipse zumbi acontecer. Não sabemos. Inclusive, lá nos quadrinhos, ele não deixa ninguém ver o rosto dele. Quando um sussurrador lá tenta tirar a máscara dele, ele vai lá e mata o cara na hora. E eu adorei a Lydia perguntando se ele é um monstro. E a Alpha responde, todos nós somos monstros agora. Cara, essa atriz, a Samantha Morgan, tá mandando muito bem como Alpha, ó. A partir de hoje eu vou assistir todos os filmes que ela faz. E no presente o Beta tá reunindo mais zumbis para a mega horda. E eu achei muito louco ele fazendo sinal pra Gamma e ela entendendo de tudo, tipo assim, um sinal de beisebol. E que cena estranha da Alpha dando banho e fazendo carinho na Lydia, hein? E ela fala para o Beta que ela não precisa de um nome, pois os mortos não têm nomes e os nomes são algo do passado. Então você vê que ela já tá aplicando aquele negócio, aquela filosofia dela, né? Que o mundo agora é dos mortos. A gente tem que viver como os mortos. Essa coisa de tentar reconstruir civilização, isso tudo é besteira. Isso segundo a Alpha, né? Porque pra mim civilização é tudo de bom. Eu gosto de privada, papel higiênico, banho quente, tudo isso. Mas isso que a Alpha falou pro Beta foi, assim, o primeiro ato, a primeira coisa que fez ele se aproximar dela.
Tanto que, bem quando ela fala isso, se você voltar e assistir de novo, ele dá um passo em direção a ela até. Pois é exatamente isso que o Beta quer. Ele quer esquecer o passado, não quer nem que ninguém saiba quem ele era. Que assustador essa cena do Beta dando um grito com os zumbis. Malandro, ele é muito assustador. É uma mistura de Frankenstein com um zumbi. Outra coisa que é legal é essa cena que tá escrito aí em inglês. Altura máxima 2 metros e 3 centímetros. Ou seja, o cara é bem alto mesmo. A missão dele é simples, né? Ele tá juntando os zumbis que estão perdidos pelo mundo para juntar naquela mega horda deles. E aí tem essa sussurradora aí que tá toda traumatizada, pois teve que abandonar o bebê quando a Alpha mandou. E já deu pra sacar desde o princípio do episódio o que ia acontecer com ela, né? Jacaré que dorme vira bolsa. E que medo quando o Beta fala pra ela, você vai pagar. Nossa, deu mais medo do que boleto vencido, né? Parabéns pro Daryl Dixon que teve coragem de trocar soco com o Beta. Porque se ele chegasse pra me bater, eu ia falar, pode bater, tio, pode bater, me rendo. Mas aí a Alpha, no último minuto, impede a morte da sussurradora. E é bem interessante o que ela fala pro Beta. Você nunca vai entender. Cara, ela é a vilã, mas mesmo assim, ela consegue sentir empatia. Olha só que coisa louca. E baita surpresa engraçada, para não dizer assim, ironia do destino. O lugar que o Beta tava morando ali sozinho era um hospício. E eu achei bem engraçado que logo depois que a Alpha falou pro Beta, você não sabe o que é abandonar uma filha, né? Ela meio que fala pra Lydia exatamente isso. Se você não evoluir, eu vou te abandonar. Ela acredita isso, né? Sobrevivência do mais forte. Bom, se no começo do episódio eu falei que a Alpha tava em uma espécie de casulo ali de inseto, agora ela tá numa espécie de toca de cobra. A sussurradora vai lá conversar com ela. Mas que cena profunda, bonita e chocante foi essa da Alpha com a sussurradora que abandonou o bebê. O que eu acho que aconteceu aqui é que a Alpha poupou ela justamente por entender completamente a dor dela e os sentimentos dela de abandonar uma filha. Perante aos outros sussurradores, a Alpha jamais pode mostrar as suas emoções conflitantes. E esse foi um momento único, excepcional, que a Alpha mostrou emoção. Porque ao mesmo tempo que a Alpha disse que queria abandonar a Lydia se ela não evoluísse, se ela não se tornasse mais forte, bom, ela sofreu muito em ter que deixar a filha fazer o que ela quisesse. E com isso, ser abandonada pela filha. Porque a Alpha pode falar que abandonou, mas quem abandonou na verdade foi a Lydia, né? A Lydia que abandonou a Alpha. É meio que aquele seu amigo que tomou um pé na bunda da namorada e sai falando pra todo mundo que ele que terminou. Terminou de ser otário, só se for. Inclusive, eu achei muito engraçado que a Gama e o Beta ficaram chocados quando viram que a Alpha não matou a sussurradora. E eu entendi perfeitamente, porque eu digo que eu também fiquei bem chocado que ela não matou a mulher ali na hora. E o mais importante, vocês se ligaram que teve uma outra sussurradora que falou pra ela que também não parou de pensar naquele lugar, Hilltop, que parecia um lugar muito bom pra morar, porque tinha alimento, era protegido, ou seja, tem sussurradores ali saindo da causa já. E o Beta foi questionar a Alpha, galera. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Pelo menos nos quadrinhos isso nunca aconteceu. O Beta sempre seguiu ela cegamente. E por falar no Beta, que baita cena legal quando ele pega assim o zumbi e joga na parede. Dá um baita de um fatality no zumbi, esmaga a cabeça dele. Novamente, parabéns ao Daryl por ter conseguido enfrentar e vencer a luta contra ele, né? Eu tô ansioso pra uma revanche. Porque o próprio Daryl ficou bem assustado quando viu que o Beta não morreu, né? Falou, cara, eu te joguei no fosso do elevador, você caiu e não morreu, como assim? E eu achei bem engraçado o Beta falando pra Alpha, né? Você é diferente. Diferente nada, Beta. Ainda bem que você é forte. Porque, assim, inteligente, você não é muito inteligente, não, né? E aí vem a cena da origem dos nomes, que a gente também não teve nos quadrinhos. Eles estão lá sentados, mexendo na tripa do zumbi e começam a conversar. E o Beta fala, então se eu sou um B, você é o quê? E ela fala, eu sou um A. Gostei da atitude dela, né? Mas eu confesso que eu fiquei bem, assim, decepcionado com essa origem do nome Alpha e Beta. Como eu disse, nos quadrinhos não tem nada disso. A gente não fica sabendo de nada do passado dos sussurradores. E eu acho que, assim, eu tava muito ansioso para saber como eles iam contar isso. E acho que eu, sim, me decepcionei um pouco. Eu esperava uma coisa assim, sei lá, mais elaborada. E falando nos quadrinhos, aparece aí na série uma cena bem parecida com os quadrinhos. A Alpha tenta tirar a máscara do Beta e quebra todo o encanto do momento, né? Porque o Beta parece ficar bem bravo, segura a mão dela e repete que ela tem que sair de lá até o amanhecer. E aí a gente vê a Gama sozinha com a sussurradora à noite, deitada, conversando sobre as estrelas. E ela fica conversando sobre como foi estar sozinha com a Alpha.
Como eu disse antes, os sussurradores assustam não só porque eles são um grupo diferente, asqueroso, misterioso, mas porque eles têm assim uma essência que parece de um culto religioso fanático, sabe? Eles não são só vilões, eles têm toda essa coisa de culto mesmo. E que baita cena dos sussurradores andando em um campo aberto e reunindo os zumbis como gado. Tudo isso, como eu disse, para juntar na Mega Horda. E aí, para melhorar a cena, acontece exatamente o que aconteceu no primeiro episódio da temporada. O satélite cai na Terra e chama a atenção dos sussurradores. E não só dos sussurradores, como dos zumbis também. Porque o barulho ali do satélite e tal meio que tirou o trabalho de reunir os zumbis. Cada zumbi foi para um lado, jogou todo o trabalho de dias fora. E aí a sussurradora finalmente surta de vez ao ver um zumbi com porta-bebê, sei lá como que chama isso, e sai atacando a Alpha. Agora, para sorte da Alpha, a Gamma foi mais rápida e salvou a Alpha, deixando a sussurradora louca aí para ser devorada pelos zumbis. Agora, o que foi bem engraçado é que meio que o tiro saiu pela culatra, porque os zumbis estavam todos indo para cada um para um lado. Agora, como ela saiu gritando e foi atrás da Alpha, e depois os zumbis pegaram ela e começaram a comer ela, bom, deu tudo errado, porque ela meio que salvou aquele rebanho, né? Salvou os zumbis que iam fugir, porque eles todos se reuniram tudo no mesmo lugar. Então, ao invés de matar a Alpha, ela ajudou a Alpha. O bom é que agora a Gamma ficou bem na fita com a Alpha. E eu continuo dizendo que eu tô achando bem estranho isso do Beta ficar respondendo pra Alpha, hein? E que baita evolução da Lydia no final do episódio, no passado, né? No começo do episódio, ela pediu pra tomar um banho porque ela não aguentava o cheiro dos zumbis, ela tava com muito nojo. Agora, no final do episódio, ela faz o contrário. Ela, de vontade própria, se lambuza com gosma, cheiro, sangue de zumbi e vai andar no meio dos zumbis para provar pra mãe dela que ela pode. E essa cena aí de condecoração da Gamma é bem o que eu falei sobre os sussurradores serem um culto macabro, né? Agora, não sei se vocês se ligaram, mas rolou um ciúme bem pesado e doentio por parte do Beta. Como eu disse antes no meu vídeo de análise prévia desse episódio, vai rolar um problema bem grave aí de ciúmes entre Beta, Gamma e Alpha. E eu boto um dinheiro aí, ó, que o Beta ainda mata a Gamma por ciúmes. E eis que vemos a foto do Beta antes do apocalipse zumbi na parede. E esse cara que tá do lado dele, eu acredito que seja um filho dele. E presta atenção, a camisa é exatamente a mesma camisa do cara que a Alpha matou, é o filho do Beta. E a camisa que o Beta usa até hoje. Ou seja, bem traumático e perturbador, porque ele usa a camisa e a pele, talvez do filho dele, acredito que seja. E a Alpha fez um ninho de pássaros para a Lydia, olha isso. Tem ninho de tudo quanto é animal nos sussurradores. Tem ninho de inseto, de cobra, agora de pássaro. Na verdade, ela fez até uns móveis, alguma coisa assim. Tudo para tentar meio que replicar uma vida assim, normal, que a Lydia estaria vivendo lá em Alexandria. Meio para dizer, ó Lydia, quando você voltar, tá tudo pronto aqui para você. E que baita surpresa o Beta ter deixado a Alpha ver o rosto dele, hein? E aí finalmente chega aquela cena, que a Alpha vê alguma coisa assim tão bizarra que foi ao ponto dela tirar a máscara para olhar melhor. E o que será que aconteceu? Bom, aconteceu que eu tava completamente errado. Eu admito, tava errado pra caramba. Eu falei no final do primeiro episódio que não era a Alpha ali olhando a Carol, sim a imaginação da Carol. Completamente errado. Você pode ver a cena aí, dá pra dar um zoom e dá pra ver. Em uma ponta tá a Alpha, em outra ponta tá a Carol. Ou seja, treta garantida, ainda bem. Assim que a gente gosta. Será que a Carol vai pra cima? Espero que sim, né? Bom, amanhã tem meu vídeo de análise da prévia do próximo episódio. Tem bastante coisa legal. Beleza, galera? Gostou desse episódio? Tava na live ontem? Deixa um salve aí. Tem outros vídeos do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima aí. Valeu!